Albert Schweitzer, filósofo, médico e teólogo, encontra-se em um ambiente iluminado e sereno. Diante dele está Jesus, irradiando paz e sabedoria. Schweitzer, conhecido por sua ética do respeito à vida, inicia a conversa com profunda reverência. Mestre, minha vida inteira foi dedicada a um princípio que considero fundamental: a reverência por toda forma de vida. Vejo na compaixão a verdadeira essência da moralidade. Mas muitas vezes perguntei-me: será esse o caminho mais correto? Albert, o amor e a compaixão são a base de tudo. Quem cuida dos outros, cuida de si mesmo. Quem respeita a vida, honra o Criador. Vejo que tu viveste esse princípio em sua plenitude, curando os enfermos, acolhendo os desprezados e pregando o amor ao próximo. No entanto, o mundo parece resistir a essa ideia. Por que os homens insistem tanto na guerra, na exploração e na destruição? Jesus, o coração humano está dividido entre o amor e o medo. Muitos escolhem o medo e, com ele, vem o egoísmo e a violência. Mas há aqueles que escutam o chamado do amor, assim como tu. Minha missão na África foi inspirada por essa certeza. A medicina tornou-se para mim um ato de fé, um serviço ao próximo, mas muitas vezes senti-me desamparado diante do sofrimento que não podia aliviar. Como seguir adiante quando a dor do mundo nos sobrecarrega? Quando ajudamos uma só pessoa, já estamos transformando o mundo. O sofrimento existe, mas o amor que ofereces é uma centelha de luz que nunca se apaga. Tu ensinas que há um propósito em tudo, mas como conciliar a fé com a razão? Muitos buscam na ciência e na filosofia respostas que parecem afastá-los de ti. Verdadeira sabedoria não divide, mas une. Ciência e fé são caminhos diferentes para o mesmo fim: compreender a verdade. A razão ilumina o mundo material, a fé ilumina o coração. Então, não há contradição entre servir ao homem e servir a Deus? Pelo contrário, quem serve ao próximo com amor serve a Deus, pois Deus não está distante, mas presente em cada ato de bondade. Schweitzer fica em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. Ele sente que suas dúvidas começam a se dissipar. O diálogo continua. Schweitzer reflete por um momento. Ele passou a vida dedicando-se ao serviço humanitário e à reflexão filosófica, mas agora, diante de Jesus, sente que há mais a compreender. Mestre, sempre acreditei que o verdadeiro sentido da vida está no serviço ao próximo. Mas vejo que muitos vivem apenas para si, ignorando o sofrimento alheio. Como tocar seus corações? O coração humano se abre pelo exemplo, não pela imposição. Muitos ainda não despertaram para o amor ao próximo porque nunca o sentiram verdadeiramente. Mas uma chama pode acender muitas outras. Por isso sempre tentei agir conforme minha consciência, sem esperar recompensas. No entanto, às vezes me pergunto: é possível viver com total desprendimento e ainda manter a esperança? A esperança está na própria ação. O bem que fazes hoje pode não ser reconhecido, mas ele frutificará. O verdadeiro amor não busca recompensas, mas transforma tudo ao seu redor. Essa transformação leva tempo, e muitas vezes a humanidade parece regredir. O mal se espalha mais rápido do que o bem. Como podemos continuar acreditando na bondade diante de tanta injustiça? O mal faz barulho, mas o bem é persistente. Cada ato de bondade, por menor que seja, altera o curso do mundo. Não temas a injustiça do momento, pois ela não pode apagar a luz da verdade. Muitas vezes senti que estava lutando contra algo maior do que eu, mas talvez a luta em si já seja um propósito. Sim, Albert, e tua luta não é em vão. Cada vida que tocaste, cada dor que aliviastes, é uma semente de amor que cresce além do que podes ver. Então, mesmo diante da morte e do sofrimento, há sentido na jornada? Sim, pois a vida não termina na carne, mas continua no amor que deixamos no mundo. Schweitzer sente um profundo alívio ao ouvir essas palavras. Ele percebe que sua missão nunca foi solitária e que seu trabalho sempre esteve alinhado com algo muito maior. O diálogo continua. Schweitzer olha para Jesus com reverência. Sua mente, sempre analítica e reflexiva, começa a conectar suas experiências com as palavras do Mestre. Mestre, ao longo da minha vida, tentei unir ciência, filosofia e fé. Muitas vezes vi tensão entre elas. Há quem diga que a razão e a fé são incompatíveis. Como podemos conciliá-las? A verdade não está dividida. A razão e a fé são como dois olhos que juntos enxergam melhor. A ciência revela a harmonia da criação
E a fé mostra o propósito dessa harmonia. Então a fé não é cega? A verdadeira fé vê além. Não é negar a razão, mas ir além do que ela pode explicar. A ciência pode dizer como o mundo funciona, mas a fé te ensina por que viver nele. Em minha filosofia da reverência pela vida, sempre defendi que todo ser vivo tem valor intrínseco. Vejo nisso um princípio universal. Mas muitos acreditam que a vida humana está acima de tudo. Jesus, a vida é sagrada em todas as suas formas. O amor que dedicas aos necessitados, aos animais e à natureza reflete o amor do Criador. Quanto mais cuidas da criação, mais te aproximas dele. Isso me lembra de algo que sempre senti. O verdadeiro bem não está apenas em grandes ações, mas no respeito pela vida em cada pequeno gesto. Exato, Albert. Um copo de água dado com amor tem tanto valor quanto uma grande obra. O bem não se mede pelo tamanho, mas pelo coração com que é feito. Ainda assim, muitas vezes vi o egoísmo dominar. O homem moderno vive em busca de conforto e poder, esquecendo-se dos outros. Como despertar o amor e a compaixão naqueles que não querem ouvir? Não podes forçar ninguém a amar, mas pode ser um farol. Aquele que vê a luz, um dia desejará segui-la. Então a verdadeira mudança não acontece por imposição, mas pelo exemplo? Sim. Quando o amor é vivido plenamente, ele inspira e transforma. Quem vê um amor verdadeiro, cedo ou tarde sentirá o desejo de experimentá-lo também. Schweitzer reflete sobre essas palavras. Ele percebe que, mesmo diante das dificuldades, sua missão no mundo sempre esteve alinhada com um propósito maior. Mas ainda há uma última pergunta em seu coração. O diálogo continua. Schweitzer encara Jesus com profunda admiração. Suas dúvidas foram respondidas com uma simplicidade desarmante, mas há algo mais que ele precisa compreender. Mestre, minha vida foi dedicada ao serviço, ao alívio da dor e ao respeito por toda a criação. Mas às vezes me pergunto, é suficiente? O mundo continua cheio de sofrimento. Albert, o amor não é medido pelos resultados visíveis. Cada ato de bondade é uma semente plantada. Tu não verás todas crescerem, mas elas darão frutos no tempo certo. Mas e quando o cansaço chega? Quando a esperança vacila diante da maldade humana? Até mesmo eu, no jardim do Getsemane, senti o peso do mundo e chorei. Mas não se luta pelo bem esperando reconhecimento imediato. O bem é um chamado, não uma transação. Então, mesmo que eu não veja o impacto total do que fiz, devo continuar? Sim. A luz não questiona se ilumina o suficiente. Ela apenas brilha. Schweitzer sorri, sentindo um alívio profundo. Ele percebe que sua missão nunca foi sobre resultados grandiosos, mas sobre a integridade de seguir o chamado de sua alma. Mestre, minha última pergunta. Qual é o verdadeiro propósito da vida? Amar. Amar sem medida, sem esperar retorno. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a criação. Nisso está a plenitude da existência. Schweitzer abaixa a cabeça por um momento refletindo. Quando ergue o olhar novamente, Jesus sorri para ele com uma paz indescritível. Não há mais dúvidas, apenas a certeza de que esteve no caminho certo o tempo todo. Segue em paz, Albert, e continua brilhando. O diálogo chega ao fim, mas as palavras de Jesus ecoam no coração de Schweitzer. Ele se levanta, renovado, pronto para continuar sua jornada de amor e serviço.